Olá pessoal, vamos então continuando o nosso curso de matemática básica. Já estamos na nossa 11ª questão, já do nosso segundo módulo, né? Agora vamos falar sobre critérios de divisibilidade. Você viu a parte teórica no vídeo anterior, vamos ver agora a aplicação dentro de questões de vários concursos, de várias bancas, envolvendo a parte de critérios de divisibilidade. Questão número 8, aliás, questão número 11, vamos lá. Olhando o enunciado da questão número 11, temos: o número de 3 algarismos 2m3 é somado ao número 326, resultando o número de 3 algarismos 5n9. Sabendo-se que 5n9 é divisível por 9, temos que m mais n é igual a... Bem, pessoal, nesse caso, deixa eu colocar isso aqui para cá. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Eu tenho aqui a minha questão 2m3, ó. O número de 3 algarismos 2m3 é somado ao número 326, resultando o número de 3 algarismos 5n9. Sabendo-se que 5n9 é divisível por 9, temos m mais n igual a... Pronto. Vamos organizar, pessoal, a nossa situação. Olha só, vamos organizar isso aqui. Ó. O que é que vai acontecer? Eu vou ter o número 2m3, que deve ser somado a 326. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra, para ficar mais fácil para você quando for estudar. Ó, 2m3 somado com 326. O resultado vai dar o número 5n9. Tá aqui, 5n9. Perfeito? Ok. Porém, bem aqui nesse cantinho, eu vou colocar uma outra observação que ele fez. Qual? O 5n9 é divisível por 9. Então, temos, vamos escrever aqui o nosso raciocínio. Olha só. Se a questão está garantindo que 5n9 é divisível por 9, vamos lembrar agora qual deve ser o critério, pessoal, aplicado para caracterizar um número múltiplo de 9. Lembrando que o número, pessoal, para ser múltiplo de 9, para ser divisível por 9, ele tem que ter a soma dos seus algarismos, dando um número que é múltiplo de 9. Vale salientar que quando eu falo de múltiplos de 9, pessoal, olha só, quais são os múltiplos de 9 que nós temos? Eu tenho o 0, 9, 18, 27, 36 e assim por diante. Aí, ó. Bom? Múltiplo de 9. Então, quando ele garante que esse número é múltiplo de 9, é divisível por 9, eu já vou me agarrar com a soma, ó. Vou pegar a soma e vou verificar qual o valor de n que satisfaz a soma, tornando múltiplo de 9, tornando um desses números. Então, fica 5 mais n mais 9. Então, eu já tenho aqui 14 mais n. Então, nesse caso, eu tenho o n. Vamos lá. Observe, pessoal, que a soma dos 3 algarismos, ó, está dando 14 mais n. E eu tenho que fazer com que esse número 14 mais n se transforme em um múltiplo de 9. Bem, se eu já tenho 14, eu não tenho mais o 0 nem o 9 como opção. O n, para chegar em 18, observe que 18, depois do 14, o 18 é o próximo múltiplo de 9. Para chegar em 18, se a soma for igual a 18, o n, pessoal, vai ser igual a 4. Ó, 14 mais 4, 18, o que torna múltiplo de 9. Depois do 18, o próximo múltiplo de 9 seria o 27.
Então, o n, para chegar em 27, o n deve ser igual a 13. Já posso parar. 27, pessoal, não pode ser esse número. Por quê? Por que eu já posso eliminar a possibilidade de ser 13? Exatamente porque 13 é um número com 2 algarismos. E você deve observar que o n representa apenas um algarismo. Então, não posso ter o n dando um número 13 que tem 2 algarismos. Dessa forma, eu já posso concluir que o meu n vai ser igual a 4. Tudo bem? Pronto, pessoal. Então, recapitulando o que eu fiz. Acompanhe. Eu peguei o 5n9 e vi que o número tinha que ser múltiplo de 9. Perfeito? Para ser múltiplo de 9, a soma dos algarismos tem que dar múltiplo de 9. Tranquilo? Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Quando você somar, pessoal, todos esses algarismos, você tem que igualar a um número que seja múltiplo de 9. Já tem o 14, que é 5 mais 9, mais n. 14 mais n, o próximo múltiplo, 18. Então, n tem que ser 4. Depois do 18, vamos para 27. Então, 14 mais n tem que dar 27. O n seria 13. E aí, pessoal, nesse caso, o n sendo igual a 13, como é que eu vou fazer? Não tem como. Então, 13, já que tem 2 algarismos, elimina. A partir daí, todos os números vão ter 2 algarismos. Não faz sentido. Então, a única opção que satisfaz a questão é ter o n igual a 4. Quando eu descubro que o n é 4, observe a tua estrutura. Bem aqui aparece o n. Então, pessoal, vamos apagar o n e eu vou substituir por 4. Ó, o n, substituir por 4. E agora eu vou somar. Ó, 3 mais 6 dá 9. 2 mais 3 dá 5. Então, pessoal, o m mais 2 tem que dar o quê? 4. m mais 2 tem que dar igual a 4. Nesse caso, como é que vai ficar, então? Exatamente. Esse m vai sair e eu vou colocar 2 no lugar. Por quê? Porque o número que somado com 2, que dá 4, é o próprio 2. Então, está aqui, ó, o valor de m e aqui, ó, o valor de n. Portanto, fechando a questão, o que é que eu vou ter? Vamos lá. M mais n igual. Lembrando que eu só fiz completar. O m mais 2 tinha que dar 4, então m tem que ser 2. M vale 2 e o n vale 4. Dessa forma, a soma é igual a 6. Pronto. Tá aí. Então, 6 é o nosso resultado. Beleza? Já que ele quer o resultado da soma, 6. Bem de bola. Beleza? Vamos à questão de número 12. Vamos olhar agora a questão número 12. Mais uma falando de critérios de divisibilidade. No caso agora, pessoal, falando do critério por 12. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha. Ó, determine o valor do algarismo x, tal que o número 32.000, aí ele bota aqui, ó, 1x8, seja divisível por 12. Então, observe que eu tenho que ter o número divisível por 12. Esse rapaz aqui todinho tem que ser divisível por 12. Então, o que é que eu vou ter, ó? Nesse caso, como é que vai ficar? Vou escrever o número 3, 2, 1, x e 8. Tá aqui ele. Tem que ser, a questão deixou claro, divisível por 12. Pronto. Esse número tem que ser divisível por 12. Ok? Na hora que você lembra que ele tem que ser divisível por 12, vamos fazer aquela revisãozinha, ó. Ele tem que ser, na realidade, ó, voltando um pouco, ele tem que ser divisível, cadê? Por 12, tá aqui, ó. Por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Lembrando que para ser por 3, a soma dos algarismos tem que dar múltiplo de 3. Para ser por 4, tem que terminar em um número formado por 2 algarismos no final, dando múltiplo de 4. Tudo bem? Lembrando que eu estou devendo para vocês o critério de divisibilidade por 11. Bom? Quando chegar, já eu vou te mostrar.
Então, tem que ser por 3 e tem que ser por 4. Vamos lá? Primeiro, vou analisar a condição para que ele seja divisível por 3. O que é que eu tenho que impor para ter esse número divisível por 3? Vamos lá? Olha só. Por 3, eu vou ter a soma, um múltiplo de 3. Quem vai ser a soma? 3 mais 2 mais 1 mais x mais 8. Então tá aqui, ó. A soma, então, vai ser igual a 6, 14 mais x. 14 mais x, aqui, ó. Ok? Pronto. Agora vem um detalhe. As opções para x, para fazer com que essa soma seja um múltiplo de 3. Lembrando que para te ajudar, eu vou colocar bem aqui embaixo, ó, múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, já está de bom tamanho. E aqui continua, pronto. Beleza? Tá aí, pessoal. A pergunta agora é, esse x, quais são as opções que eu tenho para o x? Vamos pensar. Observe, como eu já tenho 14 na soma, não pode ser 0, 3, 6, 9, nem 12. Tudo bem? Observe que, primeira coisa que eu estou fazendo, eu sei que para ele ser por 12, tem que ser por 3 e também por 4. E é bom deixar bem claro aqui o i, ó. I por 4. Vou analisar o critério por 3. Para ser por 3, eu faço a soma e encontro esse resultado. Então, 14 mais x, vamos ver o que é que vai dar? O x vai ser igual a... Como você já tem 14 para a soma até agora, eu te pergunto, o próximo múltiplo de 3 vai ser o 15. Depois do 14, o 15 é o próximo. O x tem que ser igual a 1. Se o x for 1, torna ele múltiplo de 3. Uma outra opção, vamos pensar mais. Para chegar em 18, só o 14 para chegar em 18, o x deve ser igual a 4. De 14 para chegar em 21, eu tenho que ter o x igual a 7. 14 mais 7 dá 21. Depois do 21, vamos para o 24. Pessoal, nesse caso, o x tem que ser igual a 10. Observe que essa opção eu já não analiso mais, porque 10 é um número com 2 algarismos e o x, um número com apenas um algarismo. Tá vendo? Então, não faz sentido você pensar no 10. Já posso, inclusive, apagar o 10. Pronto. Tá aí. Apaguei o 10. Conclusão. A partir daqui, ó, já não analiso mais. Então, entenda. Só faz sentido 14 virar 15, que aí eu somo 1. 14 virar 18, que eu somo 4. E 14 virar 21, que eu somo 7. Pronto. 1, 4 e 7 são as opções, pessoal, que tornam o número múltiplo de 3. Se a questão estivesse perguntando quais valores para x que vão tornar o número de 5 algarismos que foi dado pelo enunciado em múltiplo de 3, resposta, x igual a 1, x igual a 4, x igual a 7. Porém, a minha preocupação não pode ser aplicada apenas, pessoal, ao caso de ter um múltiplo de 3. Não pode. Eu tenho que puxar também para quem? Para o múltiplo de 4, porque tem que ter por 3 e por 4. E no caso, vamos analisar agora a condição para que ele seja múltiplo de 4. Então, agora, por 4. Tá aqui, ó. Vamos ver. Lembrando que, enquanto que a condição para ser múltiplo de 3 vale a soma dos algarismos,
para ser múltiplo de 4, você deve pegar o número formado pelos dois últimos algarismos e analisar se ele é múltiplo de 4. Então, vamos analisar o número x8. Esqueça o restante do número e absorva apenas x8. Esse número x8, pessoal, tem que ser divisível por 4. Tem que dar um número divisível por 4. Tiago, aí eu vou ter que testar muitas opções? Não, pessoal, de forma alguma. O que você vai fazer? Você já sabe que a resposta vai estar entre os números 1, 4 e 7. Por quê? Porque são os números que estão satisfazendo o primeiro critério. Então, você vai usar 1, 4 e 7 para testar no segundo. É mais rápido. Então, vamos lá. Se o x for igual a 1. Pessoal, se o x for igual a 1, o número que eu vou ter aqui, ó, vai ser o quê? O número 18. Confere? 18. Eu te pergunto, estou só colocando no lugar do x, ó, 18. 18, pessoal, não pertence aos múltiplos de 4, como eu gostaria. Então, o 1 é automaticamente eliminado. Ó. O 1 não serve, pois não satisfaz os dois. Depois, eu já passo para analisar quem? O x igual a 4. Se o x for igual a 4, o número que eu vou criar vai ser o número 48. Ó. X igual a 4, 48. E esse 48 pertence ao conjunto dos múltiplos de 4. Observe que 48, pessoal, dá sim para dividir por 4. No caso, 12. Então, ele pertence aos múltiplos de 4. Então, conclusão. O x igual a 4 satisfaz o critério por 4 e também satisfaz o critério por 8. Aliás, por 3. Então, se ele satisfaz o critério por 3 e satisfaz o critério por 4, ele automaticamente é um valor satisfatório para tornar o número divisível por 12, que é o número que ele quer, geral. Então, o 4 já sei que é a resposta. Claro que se você só tem uma opção, pode passar adiante. Mas como é que eu quero uma revisãozinha, vamos fazer então x igual a 7. Pessoal, x igual a 7, o que é que vai acontecer? Vamos ficar com o número 78. 78, então, não pertence aos múltiplos de 4. Então, pessoal, isso aqui, ó, já era. O x igual a 7 não satisfaz o segundo critério. Satisfaz o critério por 3, mas não satisfaz o critério por 4. Portanto, o 7 deve ser eliminado. Resposta, realmente, x igual a 4. O único número que satisfaz o primeiro e que satisfaz o segundo. O único número que faz ele se tornar divisível por 3 e faz se tornar divisível por 4. Beleza? 4. C de casa. Vamos à próxima? Vamos lá. Sem perder tempo. Olha a questão bem interessante envolvendo critério de divisibilidade por 12. Agora vamos à questão de número 13. Pessoal, a questão número 13, ela não é simplesmente uma questão de critérios de divisibilidade. Não. É uma questão que fala do algoritmo da divisão euclidiana. E que divisão é essa, Tiago? Bem, pessoal, bem aqui, ó, quando eu comecei a discutir com vocês sobre a parte de critérios de divisibilidade, eu sempre estava falando aqui, quando é que o número é divisível por 2, divisível por 3, divisível por 4. Então, você sempre se acostumou a escutar, desde o vídeo anterior, eu me referindo sempre a divisões exatas. Por quê? Porque quando eu falo de múltiplo ou de divisor, eu estou falando que a divisão vai dar exata. Tipo, o 12 é múltiplo de 4, então a divisão por 4 vai dar exata. Quando eu digo, o 5 é divisor de 10, é porque 10 por 5 vai dar divisão exata. Só que você precisa entender que nem toda divisão vai dar resto zero. Então, você precisa conhecer um cenário além desse que você já está acostumado. Então, para isso, eu vou fazer uma rápida revisão dentro da questão número 13. Diz assim, ó, numa divisão, o quociente é 3 e o resto 6. A soma do dividendo, do divisor, do quociente e do resto é 107. Qual a diferença entre o dividendo e o divisor? Antes de começar a questão, eu vou lembrar exatamente
o algoritmo da divisão. Algoritmo da divisão. Da divisão. Tá aqui, ó. É mais fácil colocar número do que... Pronto. Algoritmo da divisão. Como é que vai ficar então isso aqui direitinho? Vamos dar uma olhadinha agora. Olha só, pessoal. Deixa eu ver com vocês. O que é o algoritmo da divisão? Como é que fica? Você vai ter aqui a tua estrutura toda montada. Algoritmo da divisão. Aqui. Tem esse aqui não. Então, algoritmo, pronto, da divisão. Como é que funciona isso aqui, pessoal? Lembrando, é aquela divisãozinha conhecida pela divisão pelo método da chave. Onde você tem Dzão, Dzinho, quociente e o resto. Pronto, tá aí. Agora, o que é que você vai ter? Quem é esse Dzão? Para você conhecer os elementos. É o nosso dividendo. Esse aqui é o dividendo, ok? Agora, esse rapaz aqui é o nosso divisor, ó. Divisor. Esse aqui, o quociente. Está lembrando? E claro que esse aqui que ninguém esquece, o resto. Pronto. Tá aí, ó. Dividendo, divisor, quociente e resto. O mais importante, pessoal, é fazer você lembrar que existe uma relação que envolve essas quatro letras. Qual? O dividendo, ele é numericamente igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, pronto. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E eu não posso esquecer de dizer que... não posso esquecer de dizer que a divisão ela só se encerra quando o divisor for maior, vou colocar invertendo aqui, que o resto vai ter que ser menor do que o divisor. Tiago, como assim o resto tem que ser menor do que o divisor? Ora, pessoal, se você estiver diante de uma questão e ao dividir você tem como divisor o número 5 e o resto 3, por exemplo, você já sabe que você não vai continuar. Ó, deixa eu te dar aqui um exemplo para você ver realmente a aplicação do que eu expliquei. Se eu tiver o número 27 e quero dividir esse número por 2, você vai dizer, Tiago, põe 13. Multiplicou, deu 26. Resto 1. Pronto. A divisão, considerando o conjunto dos números inteiros, vai ser 27 dividido por 2 dá 13 unidades, número cheio, bonitinho, e ele tem aqui, ó, uma sobrando. Se você está dividindo por 2, o resto tem que ser obrigatoriamente um número que menor do que o divisor. Então, esse número que ficou aqui, ó, 1, tem que ser menor do que 2. Não tem para onde correr, pessoal. Então, o que acontece? Você vai ter aqui o resto menor. E lembrando que você pode escrever, ó, 27 é igual a 2 vezes o 13 mais 1. Pronto. 27 é igual a 2 vezes 13 mais 1. Esse é o nosso resultado. Uma vez um me perguntou, professor, não precisa colocar o parêntese, não? Não. Inclusive, isso é importante, pessoal. Olha só, quando você estiver diante de uma operação envolvendo as operações matemáticas e não tem parêntese, lembre-se, a multiplicação e a divisão são as operações que vão apresentar prioridades. Então, você vai multiplicar primeiro para depois somar, ou seja, você tem 27 é igual a 26 mais 1. Depois que eu eliminar a multiplicação, é que eu vou para a soma, ó. 27 é igual a 27. Tá vendo aí? Cheguei, então, 27 igual a 27.
Tranquilo? Então, você já sabe como funciona. E esse rapaz aqui, que é o resto, tem que ser, pessoal, menor do que o divisor. Então, se você estivesse dividindo por 8, o teu resto, com certeza, seria um número menor do que 8. Entenda que eu posso ter 0, se a divisão for exata, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Mas, Thiago, não pode dividir com vírgula? Pode. Se você quiser continuar, você vai ter o 1, aí você pode continuar dividindo por vírgula. Ali é a divisão considerando só os números inteiros. Então, esse 1 não dá, você vai colocar um 0, e aqui você põe a vírgula e fica 5. Que aí 0, ó, resto 0. Mas entenda que agora está dando resto 0, mas você está usando como quociente, ó, um número decimal. Então, você não pode dizer que você tem uma divisão exata, né, que ele não é divisível, porque não foi resto 0. O resto correto seria resto 1 e 13,5, o novo resultado. Ok? Então, vou apagar isso aqui para resolver a questão. Vou ler o enunciado para você e você vai completar e no próximo vídeo eu resolvo. Ó, numa divisão, eu tenho o quociente 3, o resto 6. A soma do dividendo, divisor, quociente e do resto, 107. Qual a diferença entre o dividendo e o divisor? Pronto. O que você vai ter vai ser exatamente esse cenário. Conversa comigo rapidinho. Tiago, como é que eu vou fazer? Pessoal, se você não notou, eu queria que você começasse a prestar mais atenção agora na leitura do enunciado. Ele te deu duas equações, e nesse cenário ele te deu duas variáveis. Ele não sabe quem é o dividendo, não sabe quem é o divisor. Se ele não sabe o dividendo, não sabe o divisor, responsabilidade sua de encontrar. Então você tem que dar um jeito de encontrar o dividendo e o divisor. Mas ora, se eu tenho duas variáveis e duas equações, eu consigo resolver sem nenhum problema. A primeira equação é essa aqui, ó. Dividendo, divisor, apareceu um quociente 3 e um resto 6. Pronto, tá aí, ó. E qual é a nossa segunda equação, Thiago? A segunda equação, quando ele diz que o dividendo mais o divisor mais o quociente que é 3 mais o resto que é 6, somando dá 107. Pronto, ó. A soma está dando 107. Tá aí o nosso resultado. Então, esse aqui é o que você vai encontrar. Beleza? Ok? Então tá aí, pessoal. O que você precisa agora? Tentar resolver esse sistema pelo método da substituição ou pelo método da adição. Nesse caso, o da substituição é melhor. Beleza? Tenta fazer. No próximo vídeo, então, eu já faço com você dando continuidade à questão de número 13, para não ficar as carreiras, tá bom? Por daqui a pouco a gente se encontra. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.